atmosfera diferente neste lugar. Há uma presença gostosa sobre este lugar. Eu estava ali no meu lugar e de repente veio uma lembrança que aconteceu comigo esse final de semana. Esse final de semana eu não estava em São Paulo. E aí eu estava em outra região, no litoral. Fui para um sítio do meu pai para poder chegar naquele lugar e trabalhar, porque está em processo de construção. Era para irmos um final de semana atrás, só que acabou não dando certo. E automaticamente na sexta-feira eu falei, cara, vai dar para ir esse sábado, então eu vou. Então eu fui para aquele lugar. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que estava por vir. E eu fui para aquele lugar na intenção somente de trabalhar. Só que como todo ser humano, eu também tenho problemas. Como todo ser humano, eu também tenho ideias, eu também tenho projetos, eu também tenho sonhos. Eu também tenho ideias, Gabriel. E eu fui para aquele lugar na intenção somente de trabalhar, André. E aí a gente trabalhou o dia inteiro, eu estava cansado, exausto. Chegou a noite, a gente fez uma fogueira no meio do tempo. E de repente veio um vizinho que ele mora lá. E as casas lá não são como aqui, uma grudada na outra. É uma casa a cada quase 200 metros. Então ele veio andando na escuridão, porque lá não há luz. Ele veio até a nossa fogueira e lá ele sentou e começou a conversar. E eu estava maquinando algumas coisas dentro de mim. De repente aquele cara começou a falar de Jesus. E aí, né, como um religioso, eu olhei para ele e eu falei, cara, eu também tenho unção. Eu não cheguei a falar, mas no meu pensamento eu falei, eu também conheço Deus. Eu também conheço um pouco da Bíblia. Sabe, eu olhava para aquele homem com uma cara de ironia. Porque eu pensei, cara, eu sou influenciado por pessoas, eu ando com pessoas. Meu bispo, meu pastor aqui, a gente foi, cara, eu sou mais grudado com pessoas. E eu me senti em um estágio, um nível de pensar, eu sou superior ao que você está falando. Só que aquele homem começou a falar de Jesus e foi ficando interessante. E quando ele foi falando de Jesus, cara, começou a tocar em mim. E quando começou a tocar em mim, ele olhou para mim e falou assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu não quero que você me olhe como um adivinho. Eu quero que você me olhe como um profeta. Aí eu comecei a olhar para ele de uma forma totalmente diferente, porque eu já vi que não era ele que estava falando comigo. E aí ele começou a contar coisas da minha vida que eu estava maquinando dentro de mim. Era algo que era íntimo meu, pastor. Era algo que eu estava guardando dentro de mim e não contei para ninguém. E aquele homem começou a falar para mim. Algo tão íntimo. Às vezes a gente acha que está escondendo algo de alguém. Às vezes a gente pode até estar enganando alguém. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele me mostrou naquele dia que existe coisas dentro de mim que Ele sabe. Existe coisas dentro de mim que não precisou eu falar para outra pessoa, Ele mesmo revelou. Eu quero trazer uma mensagem hoje para vocês de uma forma um pouco diferente. A gente ainda continua nessa série Intimidade. E eu quero trazer algo para vocês. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17 e 27. Shalom, gente, graça e paz, me perdoem. Aleluia. Atos 17 e 27. Amém?
A Bíblia diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora esteja longe de casa, embora esteja longe de cada um de nós. A versão NVI, ele fala tateando, mas é como se a tradução é apalpando, em algumas outras versões, amém? Vamos lá, vou ler de novo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez apalpando pudessem encontrarem, embora não esteja longe de cada um de nós, amém? Quando o pastorzão me ligou e falou: Rafa, a gente vai entrar numa série, e a gente vai entrar numa série para falar sobre intimidade com Deus. Ele me deu algumas instruções e eu falei amém. E aí eu comecei a ler em cima do que o pastor me falou. E eu percebi uma coisa lendo aquilo ali, pastor. O apóstolo Paulo, ele está pregando. E quando ele está pregando, o povo começa a olhar para ele e fala: cara, você está pregando sobre outro Deus. Esse Deus aí a gente não conhece. Esse Jesus, o Cristo que você está falando, a gente não conhece. Aí ele vai pregar para outra igreja. E aí ele pregando para outra igreja, ele está pregando para a igreja Tessalônica. E a Bíblia diz que eles colocam ele e Silas para correr dali, por estar pregando sobre Jesus. E aí eles correm dali, eles vão para Bereia. E ali eles estão pregando de novo, e o povo não quer ouvir. É um pouco mais pleno, a Bíblia diz. Eles são um pouco mais ouvintes. Ele começa a entender, mas porém a perseguição é tanta que Paulo sai de lá. Ele manda um recado: manda Timóteo e Silas vir. E ele vai pregar em outra igreja, irmão. Aí a Bíblia diz que ele está pregando, ele está discutindo. E a Bíblia diz que o povo ainda continua sem entender. Irmão, ele vai parar em Corinto. E é a mesma coisa. No capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo fala: eu abro mão de vocês. Eu chego a abrir mão de vocês. E quer saber? Eu vou pregar para o gentil. Sabe, irmão, quando eu estava lendo essa passagem, eu não cheguei, pastor, no capítulo 19, me perdoa. Mas quando eu estava lendo essa passagem, eu descobri uma coisa, irmão. Paulo está pregando é para a igreja. Paulo está pregando é para cristão. Paulo está pregando é para judeu, irmão. Eles não reconheceram Cristo. Paulo está anunciando as boas novas. Paulo está trazendo um novo para eles. Está falando: ei, gente, vocês têm um certo nível de conhecimento, mas eu estou trazendo algo diferente para vocês. É algo que vai trazer um acesso direto. É algo que vem fazer uma ponte direto para Deus. As pessoas olham e dizem: cara, esse Deus aí, você está pregando heresia. Não é esse Deus que a gente conhece. E sabe o que é interessante, irmão? Eu começo a olhar esse povo, eu enxergo umas pessoas doentes. E sabe qual é o problema de uma pessoa doente? É ela não saber que está doente. O problema dela não é estar doente, é não saber que ela está doente, André. É Deus, Paulo trazendo o evangelho, as boas novas, e eles não quererem receber. É Paulo querendo tirar uma coisa e colocar uma coisa nova, eles não entenderem. É eles querer continuar no mesmo nível, eles querer continuar no mesmo ambiente. Aí Paulo fala: cara, eu abro mão de vocês. Eu vou pregar no capítulo 18, de versículo 6. Opondo-se eles e lançando maldições. Isso é o povo, irmão. Se levantando e lançando maldição sobre Paulo. Paulo pregando o evangelho e o povo lançando maldição sobre ele. Paulo sacudiu as roupas e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei pregar para os gentios. E como eu disse, irmão,
O grande problema não é você estar doente, é você não saber que você está doente. Porque quando você está doente e você não sabe que está doente, é um problema. Você não consegue ir além do que você precisa ir. Você não consegue ir a um nível diferente que você precisa estar. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Naamã. A Bíblia diz que ele é um homem, um general de guerra, um homem em linha de frente. A Bíblia começa a colocar as características dele lá em cima. A Bíblia começa a nomear aquele homem. A Bíblia começa a falar que aquele homem é isso, é aquilo, é general de guerra, é um homem territorialista, é um homem que domina. Mas a Bíblia vem com um porém. E quando a Bíblia vem com um porém, ela diz, ele tinha lepra. Quando a Bíblia coloca esse porém, ele ofusca o brilho de Naamã. Ele apaga totalmente o brilho de Naamã, não invalidando totalmente. Mas quando vem esse porém, pastor, ele coloca um cheque ali, uma pedra. Ele é tudo isso, porém tem lepra. E o grande problema naquela época de ter lepra não era algo normal como hoje em dia, que ainda há uma cura. Naquele tempo, se alguém fosse diagnosticado que tinha lepra, ele já tinha que chegar em casa, ele já tinha que abrir a porta e já tinha que gritar lepra. Por quê? Porque ninguém poderia abraçá-lo, ninguém poderia tocá-lo. Então onde aquele homem chegava, certamente ele tinha que anunciar a sua lepra. Onde ele fosse, ele tinha que anunciar a sua lepra. Só que a Bíblia diz que aquele homem esconde a sua lepra. A Bíblia diz que ninguém sabia que ele tinha lepra. Ele esconde com sua roupa. E sabe qual é o problema, querido? Essa história de Naamã é um pouco parecida com a igreja. É um pouco similar. Naamã sabia que tinha lepra, só que ele escondeu que tinha lepra. E sabe qual é o problema? Quando você anda com pessoas que têm lepra, se você o tocar, você é contaminado. E quando você é contaminado com lepra, imagina só você ir no médico e o médico diagnosticar você e falar, você tem lepra. Aí você fala, mas cara, eu não toquei ninguém que tem lepra. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Cuidado com as pessoas que você anda. Elas podem estar escondendo lepra, você pode estar contaminado e você não está sabendo. Aí aquele homem esconde a sua lepra. Quantas pessoas não tocaram? A Bíblia também vai falar sobre o leproso, que diante de uma multidão, querido, escuta uma coisa, aqueles que tinham lepra cheiravam mal, o cheiro era muito forte. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida desgraçada e não está entendendo o motivo. É por isso que tem gente que está vivendo uma vida desgraçada por estar ouvindo outras pessoas. Aquele leproso diante de uma multidão, Jesus lotado de uma multidão, a Bíblia diz que o homem se ajoelha diante dele. Mas espera aí, aquele homem tinha lepra. Ele está diante de uma multidão. Ele cheirava mal, mas estava diante de uma multidão. Só que a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e se ajoelha diante de Jesus e fala, se quiseres me curar. Jesus diz, tudo bem, seja curado. Toda enfermidade, toda doença que não vem a público, certamente ela pode te matar. Se aquele homem não coloca a sua enfermidade em público, ele ia contaminar uma multidão. Entende, pastor?
Aquele homem com lepra, aquele homem no meio de uma multidão, chegando diante de Jesus, ao diferente de Naamã, que escondeu a sua lepra. Querido, tem muita gente que está achando que está vivendo um nível de intimidade, só que a sua lepra não deixa. A sua lepra não deixa você viver outro nível de intimidade com Deus. Aí a Bíblia diz que quando aquele homem se ajoelha diante de Jesus, eu imagino ele olhando para Jesus e encontrando algo seguro em Jesus. Sabe por quê, irmão? A intimidade tem a ver, quando você se relaciona com alguém, você quer ser íntimo dela, você tem que achar uma segurança nela para você ser íntimo dela. Eu não consigo ser íntimo de ninguém sem achar uma segurança nela. Até porque a intimidade é você partilhar segredos. E se você quer partilhar, você quer que aquela pessoa saiba, não que ela espalhe, não que ela compartilhe. Então eu acredito que aquele homem, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele tem uma mentalidade de falar: não vou falar que tem um lepra, porque ele vai saber. Ele não poderia contar que ele tinha lepra, porque a multidão espancava. Ele somente se ajoelha diante de Jesus, e quando ele se ajoelha, ele fala: queres me curar? Jesus fala assim: eu curo você. Você entende, irmão? Aquele homem, ele queria uma intimidade com Jesus, ele teve uma intimidade com ele, mas ele teve que partilhar o que ele tinha dentro, ele não compartilhou. Quando eu falo partilhar, é você somente entregar uma pessoa. Estou partilhando com você. Agora eu quero compartilhar. Eu vou liberar para geral. Talvez, querido, você ainda não viveu uma intimidade porque você quis compartilhar. Intimidade não é compartilhada. Segredo não é compartilhado. Você entende? Você consegue entender? Não tem como você falar que é íntimo meu se você revela os meus segredos. Não tem como você vir a mim e falar: Rafa, eu sou íntimo teu, se lá fora você vai contar a minha lepra para outra pessoa. Você vai ver Jesus curando aquele homem, ninguém pergunta o que ele tinha. Jesus também não fala, porque ele partilhou comigo, ele não publicou comigo, ele não compartilhou comigo, ele somente partilhou, ele só me deu. Então o que eu quero dizer com isso, Rafa? Escuta, querido, a intimidade tem mais a ver com entrega, é mais entrega do que você arrancar de Jesus. A intimidade dele já foi estabelecida, pastor, ele já é íntimo nosso, só que a gente aprendeu no meio das nossas orações. Escuta, no meio das nossas orações a gente aprendeu a só pedir. É uma oração de petição. E a gente esquece de contar sobre nossa lepra. A gente oculta a nossa lepra. Rafa, mas você falou que ele sabe. Sim, aquele homem também sabia, e ele contou. Você consegue entender o que é intimidade? Você só vai conseguir, querido, ir a um nível de intimidade diferente quando essa sua lepra for arrancada. Quando você entender que você precisa deixar essa lepra para trás. Olha, eu preciso saber mais de Jesus. Não, querido, você já sabe o suficiente. Agora Ele quer saber de você, o teu nível de entrega agora tem mais a ver com você do que com Ele. A intimidade tem mais a ver com você do que com Ele. É o que você vai entregar para Ele, é o que você tem que contar para Ele, é quais são os seus segredos que você tem que revelar para Ele. Consegue entender, querido? Mateus 26, 6. Vou te dar um exemplo rápido.
Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço. O dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu lembrei da passagem em que Jesus está falando sobre o traidor. Quando Jesus está falando do traidor, pastor, ele está com pão e ele está compartilhando com o povo. Ele está dizendo: olha, um de vocês vai me trair. Só que a Bíblia diz que tinha um discípulo que estava deitado em seu peito. Havia um discípulo que estava deitado em seu peito. E se a gente for entender que Jesus era 100% homem, 100% Deus, você começa a ver um homem reclinado ao peito de Jesus, ouvindo as batidas do seu coração. E pela primeira vez a Bíblia relata que um homem ouviu o coração de Deus. Entendeu? Se você entende que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e você começa a imaginar João deitado em seu peito, ouvindo as batidas do seu coração, é a primeira vez que um homem escuta o coração de Deus. Muitos estavam à mesa, mas só um tinha intimidade de deitar no seu peito. Só um teve a intimidade de ouvir o seu coração. A mesa pode estar cheia, querido, mas poucos têm intimidade. Nem todos vai pegar, sabe, a parte melhor do frango cortado. Tem uns vai ficar com o pescoço, outros com os pés. Mas a mesa pode estar cheia, a mesa pode estar lotada, mas poucos não têm intimidade. Aquela mulher diante de todo mundo, a Bíblia diz que Jesus está ali na casa do leproso. Aquela mulher pega aquele vaso de alabastro com perfume caríssimo. Ela não fala o que ela tem. Ela não está orando, mas ela sabe que ela precisa entregar algo para Jesus. Ela sabe que ela precisa dar algo melhor para Jesus. Ela sabe que de dentro dela tem que sair algo melhor para Jesus. Aí a Bíblia diz que ela quebra aquele vaso e começa a lavar os pés de Jesus com seus cabelos. E aí você começa a entender. Todos estavam na casa, mas só uma estava tendo intimidade com o mestre. Muitos estavam em casa, poucos estavam tendo intimidade com o mestre. A mesma coisa aconteceu na casa de Lázaro. A Bíblia diz que enquanto Marta e Lázaro estão ouvindo Jesus, Maria está lá lavando os seus pés com seus cabelos, chorando. Sabe, querido, eu começo a imaginar, tem muitas vezes que a gente não vai precisar falar mesmo. A nossa intimidade não é gritada, pastor. Intimidade com Deus não é rasgar a goela. Intimidade com Deus é encontrar o meu ponto seguro. É onde eu vou depositar minha segurança. É onde eu sei que se eu contar, Ele vai suprir. A Bíblia diz que ela começa a lavar seus pés. E naquele momento eu começo a imaginar um tempo de intimidade. Sabe o que é, querido? É você fazer o que ninguém faz. É você falar o que ninguém fala. É você entregar o que ninguém nunca entregou. Você fazer a mesma coisa é normal. Você sempre fazer a mesma coisa, isso é normal. Agora, quando você sabe uma coisa além do normal de mim, você é íntimo meu. Sabe qual é o mais importante de tudo isso? É que eu não dou a chave da minha casa para ninguém que não seja íntimo.
Eu não pego a chave da minha casa, André, e entrego para qualquer um que não é íntimo meu. E sabe o que Jesus fez? Ele chama Pedro. Ele chama Pedro e fala: Pedro, aqui a chave. É Jesus olhar para Pedro e falar: Pedro, está aqui a chave da minha casa. Pode ir lá, Pedro. A intimidade, você entende que a intimidade de Jesus para com nós já tem, agora de nós para Ele que está em falta. A gente precisa entender que chegou dias da gente arrancar a nossa lepra. A gente precisa entender que nós temos intimidade em Jesus. Sabe por quê, pastorzão? Deixa eu contar uma história. Tá alto aqui. Som. A Bíblia vai falar sobre a rainha Esther. A Bíblia começa a contar daquela menininha que era criada pelo seu tio Mardoqueu. E a Bíblia começa a falar que há como se fosse um concurso para entrar no palácio. Esther era bonita, era formosa. A Bíblia diz que ela participa e ela entra para o palácio como rainha. E ela começa a reinar sobre aquele lugar como rainha. Só que aí há um complô contra o povo de Israel, contra o povo dela. A Bíblia diz que mandam matar o povo. Mardoqueu vai correndo até Esther e diz: Esther, você precisa tomar uma posição. Você precisa falar com alguém. O nosso povo está sofrendo, o nosso povo está padecendo. Você precisa tomar uma atitude, Esther. A Bíblia diz que Esther automaticamente, ela diz: vamos orar e jejuar. Eu estava conversando com o Nivaldo, a gente falou, a Esther estava entregando um luto já antes de acontecer. Ela estava com medo de entrar na presença. Vamos orar e jejuar. Só que ela diz: vamos orar e jejuar, e no terceiro dia eu vou entrar na presença do rei, porque faz tempo que eu não entro. Aí a Bíblia diz que acabando o jejum ela desce. Ela veste sua roupa mais formosa e ela desce diante do rei. E quando ela chega diante do rei, a Bíblia diz que o rei fala: pode pedir o que tu queres. Se for metade do meu reinado, eu te dou. Ah, querido, você não está entendendo. O que Esther não sabia é que o rei já era íntimo dela. Ela que não tinha intimidade com ele. O que Esther não sabia é que o rei era íntimo dela, ela que não era dele, pastor. Quando ela diz: ei, faz tempo que eu não entro na presença, ei, faz tempo que eu não tenho intimidade com ele. Você consegue entender, querido? Esther falando: vamos orar e jejuar, eu já estou dando luto, já ele vai... Naquele momento eu começo a imaginar Esther desabando, Esther ficando sem nenhuma reação, ela indo com uma intenção do rei estava aberto. Esther, tudo que eu tenho aqui, Esther, é só você me pedir. Quem não tem intimidade não sabe o que fazer na presença.
uma reação mental. Eu não sei o que Ele vai fazer por mim. Eu não sei o que Ele vai fazer comigo. Sabe o que é isso? É falta de intimidade. Você não saber o que Ele tem para você. É você não saber o que Ele tem para você. Isso é falta de intimidade. Aleluia. E o último ponto que a gente precisa entender, que a gente não nasce com intimidade, a gente constrói intimidade. A gente constrói intimidade. Sabe, eu amo o pastorzão, e quando a gente senta é só risada, é só loucura, a gente compartilha muitas coisas. Mas foi fácil chegar até aqui? Eu não nasci íntimo do pastor, eu construí uma intimidade nele. Você entende? Ah, meu Deus do céu. A gente precisa, querido. A gente precisa criar uma nova mentalidade. Não tem como eu acessar outro nível de intimidade com Deus enquanto a minha lepra me oprime, enquanto a minha lepra for meu obstáculo. Enquanto eu falava, eu acredito que você pensou em algo, porque eu pensei também. Não tem como eu me revelar a Deus se eu não mostrar minha lepra para Ele. Não tem como eu chegar diante dele e não mostrar minha lepra. Não tem como eu falar que eu sou íntimo se eu não entro na presença. Você consegue entender? Fique de pé no seu lugar.